Olá, amigos do conhecimento. Vamos a mais um vídeo aqui em nosso canal, hoje falando sobre vida contemplativa. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em seu livro Vida Contemplativa, no primeiro capítulo, que traz por título Considerações sobre a Inatividade, ele faz reflexões muito interessantes a respeito da inatividade, do ócio, do momento de nós usarmos tempo livre, mas não tempo livre como derivado do trabalho, né? Eu trabalho e estou com um tempo livre, que é um momento de folga que o trabalho me permite. Ele vai refletir sobre isso, colocando que isso não é tempo livre, porque ele entra na lógica de um sistema de produção em que só se terá tempo livre na medida em que eu faça o processo de produção, em que eu trabalho e tenha momentos de descanso. Vou ler alguns parágrafos para depois falar um pouquinho mais sobre isso. Não haverei de me estender muito, não é minha intenção neste vídeo. Considerações sobre a inatividade. Cada vez mais nos assemelhamos àquelas pessoas ativas que rolam, tal como pedra, conforme a estupidez da mecânica. Nietzsche, Humano, Demasiado Humano, um livro para espíritos livres. Dado que percebemos a vida apenas em termos de trabalho e desempenho, compreendemos a inatividade como um déficit que deve ser corrigido o mais rápido possível. A existência humana está totalmente absorvida pela atividade, por isso é possível explorá-la. Perdemos o sentido da inatividade, a qual não representa uma incapacidade, uma recusa, uma simples ausência de atividade, mas uma capacidade em seu próprio direito. A inatividade tem sua própria lógica, sua própria linguagem, sua própria temporalidade, sua própria arquitetura, seu próprio esplendor, sua própria magia. Ela não é uma fraqueza, uma falta, mas uma intensidade que, todavia, não é nem percebida, nem reconhecida na nossa sociedade da atividade e do desempenho. Não temos acesso ao reino e à riqueza da inatividade. A inatividade é uma forma reluzente da existência humana. Hoje, ela esmaeceu até se tornar uma forma vazia de atividade. Nas relações de produção capitalistas, a inatividade retorna como o de fora que é incluído. Nós a chamamos de tempo livre. Uma vez que o tempo livre serve para se recuperar do trabalho, permanece preso à sua lógica. Como um derivado do trabalho, ele é um elemento funcional no interior da produção. Com isso, desaparece o tempo de fato livre, que não pertence à ordem do trabalho e da produção. Não conhecemos mais aquele repouso sagrado, festivo, que reúne em si intensidade vital e a contemplação, e que consegue reuni-los mesmo quando a intensidade vital se torna selvageria. Falta ao tempo livre tanto a intensidade da vida quanto a contemplação. Ele é um tempo que matamos a fim de não deixar nenhum tédio surgir. Não é um tempo livre, vivo, mas um tempo morto. A vida intensa significa hoje, sobretudo, mais desempenho ou mais consumo. Esquecemos que a inatividade que nada produz representa uma forma reluzente e intensa de vida. A obrigação para o trabalho e para o desempenho deve se opor a uma política da inatividade que possa produzir um verdadeiro tempo livre. Precisamos entender o que o filósofo Byung-Chul Han está a falar aqui, porque ele não está dizendo assim, sejamos todos vagabundos, não trabalhemos, vivemos todos na ociosidade e não mais estejamos a trabalhar. E é óbvio que isso não seria possível, né? Pois nós vivemos em um sistema onde nós devemos trabalhar, temos de cumprir esse dever e assim oferirmos, né, os nossos salários, né? Ou no caso de profissionais liberais, ter, né, a sua renda. Então, explicando isso, que ele não está dizendo para sermos todos vagabundos, ociosos, né, deixarmos nossos empregos. Não, ele está dizendo que perdeu-se
a possibilidade, como filósofos antigos, como Sêneca, né, que foi professor do imperador Nero, colocava em sua obra sobre o ócio, de que o ócio é necessário, porque a partir do ócio eu vou refletir. E ele dizia que a filosofia só poderia ser feita a partir do momento que eu refletisse. Sem refletir, não há possibilidades de se pensar sobre outros assuntos. Isso é bem interessante porque hoje nós vemos, né, as pessoas, eu lembro da época que eu trabalhava no comércio e quando eu retornava para casa, quando vinham assuntos a dizer, sempre recaía um assunto sobre trabalho. O trabalho não me deixava. Então, acostumei a ter uma postura de hoje, enquanto psicanalista, após fazer atendimentos, seja em clínicas, né, seja online, simplesmente eu não converso sobre trabalho, até porque, né, a minha profissão exige um sigilo ético. Pode-se falar sobre um caso ou outro, pode-se dar um exemplo em grupos de estudo, sim, mas é preciso manter de tal forma que a pessoa que está sendo tratada não seja identificada. Então, silenciar é fundamental. E esses pequenos trechos que eu li, né, desse livro Vida Contemplativa, do Byung-Chul Han, fez lembrar um outro texto de um outro intelectual, Theodor Adorno, que em seu texto A Indústria Cultural ele fala justamente sobre isso. Quando em uma entrevista falava-se que a leitura, né, que ele como intelectual realizava, se aquilo era um hobby, ele dizia, não, o fato de ler não é um hobby para mim. Eu sou um intelectual, sou um escritor, sou um pensador. O fato de ler, para mim, é trabalho. Né? Porque ler, refletir e escrever, como escritor também posso dizer isso. Né? Ler, escrever, refletir, escrever, colocar no papel as reflexões oriundas, né, de observações de determinados aspectos da vida, né, estudos que eu realizo dentro do campo da psicanálise, eu escrevi textos, né, nesse campo. Isso dá trabalho, né, e não é um hobby, é um trabalho muitas vezes que nem remunerado mas que a nossa intenção enquanto escritores, pensadores, de transmitir conhecimento para o público, da mesma forma que estou a fazer aqui neste vídeo. A transmissão de conhecimentos. Agora, como que nós podemos fazer, e essa é a questão que o Byung-Chul Han está colocando, que o Theodor Adorno coloca em seu texto A Indústria Cultural, como que nós podemos fazer para retomarmos esse tempo livre? Nós devemos estar a lutar para termos esse tempo livre. Mas de que forma? Como que nós podemos não seguir pelo sistema no qual estamos inseridos? Né? No caso, capitalista. E aí eu vou trazer aqui um trecho, né, de um artigo que eu escrevi em 13 de novembro de 2022 e postei no grupo no Facebook Psicanálise, Filosofia e Afins, em 12 de janeiro de 2023. O texto, né, que eu escrevi chama-se Nossa Relação com o Trabalho. E aqui é o parágrafo final. E eu vou ler. A formatação da sociedade e os avanços da tecnologia da informação e da comunicação favorecem rapidez bem como fluidez ao trabalho. Por outro lado, o sistema capitalista nos obriga a produzir sempre, e isso tem levado a que muitas pessoas estejam passando pelo transtorno de burnout, a exaustão física e mental. Penso que, ao invés de nos revoltarmos contra o trabalho, devemos fazer a seguinte pergunta: como deverá ser a jornada de trabalho para o futuro que já chegou? Como sairmos de um sistema que leva ao consumismo? Segundo o filósofo Gilles Lipovetsky,
O minimalismo é uma reação a tal sistema. No entanto, para ele é algo muito tímido. E será que a solução é outro sistema e não o sistema capitalista? Ou é a renovação do ser humano em não se considerar apenas um complexo celular, um ser fisiológico, e sim um ser holístico, corpo, mente, consciência, que é, e assim compreender que o sentido da vida é não ficar a buscar preencher o vazio que se sente com coisas, e sim elevar o seu desejo ao nível de buscar sua evolução, seu progresso, para o ser integral. Com isso, trazendo modificações à vida social. Então, essa é a questão. Não é nos revoltarmos contra o trabalho. Ao meu ver, a revolta contra o trabalho não vai resolver nada, porque não promoverá mudanças, promoverá desempregos, como acontece no caso das pessoas que fazem, né, a chamada demissão silenciosa, em inglês quiet quitting. Isto é, elas fazem o básico que devem fazer e se estão em algum setor, são colocados em algum setor em que elas não têm ali possibilidades, mas isso, na verdade, é o processo contrário, é a empresa que está fazendo uma demissão silenciosa, né? Não é nem o funcionário, mas no campo do funcionário, o funcionário faz só o básico que ele tem que fazer e não faz aquela história de, né, faça mais do que 100%. E faz só o que tem que fazer. E aí vai se vendo que se faz o que tem que fazer de forma vagarosa. Então a produção já não é mais a mesma, o que vai ocasionando a possibilidade de um gestor olhar para aquele funcionário e ver que não há uma produção ali, né, de quantidade, muitas vezes nem de qualidade, e acaba por demitir, né, aquele funcionário, aquela funcionária, deixando, né, todos os direitos para com ele, para com ela. Isso muda na vida da pessoa, mas muda a sociedade? Muda na vida da pessoa e muda o quê? Ela passa a ser mais uma desempregada. E passando a ser mais uma desempregada, será que depois ela vai alcançar rapidamente o emprego? Quais as motivações? Será que as pessoas se planejou para esse momento pós-demissão? Será que ela já estava com algo em vista ou não? Então isso pode trazer aí um aumento da estatística de desempregos. Então, ao meu ver, essa revolta não é o processo ideal. Agora, temos de pensar essa jornada de trabalho para o futuro que já chegou, que está aí, né? Com a tecnologia, né, tão avançada, inteligência artificial já presente. Como nós podemos, né, pensar essa jornada de trabalho? Que nós estamos tendo horários, mas ao mesmo tempo, através das redes sociais, nós estamos ali sendo repletos de mensagens, né, em relação ao trabalho, grupos de trabalho, enfim. Ontem mesmo saí com a minha esposa, né, e no trabalho dela, ela estava de folga, e quando de repente, né, ela recebe uma ligação da coordenadora que diz que ela precisava corrigir determinado texto lá, porque não estava saindo na formatação atual do agora. E eu falei, é isso, né? O que eu falo no existe, como eu falei no vídeo Síndrome de Burnout, né? Sociedade da Exaustão. Nós estamos vivendo esse período de trabalho. Estou dando esse exemplo prático para nós vermos que nós, por mais que se coloquem horários, mas se está trabalhando o tempo todo, né? Como sairmos de um sistema que leva ao consumismo? Que a gente trabalha, ganha dinheiro e consome. Trabalha, ganha dinheiro e consome. E sempre vem algo novo que venha ser colocado para nós, para que nós venhamos a consumir. Estava lendo um texto ontem, né, em um dos sites, né, olhando via celular, no Google Chrome. Ali naquele feed de notícias estava, né, justamente o quê?
uma notícia dizendo que a Netflix, né, o maior streaming, né, no mundo, as TVs Sony do ano 2014 já não haverão mais, né, de corresponder, né, não aceitarão mais o Netflix, não haverá essa possibilidade. O que se faz com uma pessoa que tem uma TV de 10 anos atrás? Ela é obrigada a consumir. É esta a lógica. À medida que eu coloco avanços tecnológicos e que aquela tecnologia de lá, vamos dar um exemplo, fosse 2G e hoje estamos na 5G, não tem como colocar um streaming para uma tecnologia 2G se a qualidade do trabalho do streaming que eu ofereço é para tecnologias 4 a 5G. E aí, quem tem uma TV antiga vai ter que estar mudando, né? Ou, se não mudar, quiser permanecer com a TV antiga, tem que comprar outra televisão para poder ter acesso ao streaming ou assistir via notebook, PC ou celular ou tablet. Segundo o filósofo Gilles Lipovetsky, isso foi uma aula magna, né? Eu assisti com ele, né? E o psicanalista George Forbes estava mediando essa aula. Ele diz que o minimalismo, né, esse estilo de vida minimalista, é uma reação ao sistema capitalista. Então, o estilo de vida minimalista, né, alguns também chamam de essencialista, né, o essencial, é uma reação a esse sistema capitalista que leva ao consumismo. Permanece-se no capitalismo, mas consumindo-se o mínimo. Ele fala que é uma reação tímida. Por que é uma reação tímida? Porque também é uma reação tímida e não é uma reação que atinge logo um contingente imenso de pessoas. É um trabalho muito de formiguinha, até que muitas pessoas venham a aderir a um estilo de vida assim, venham a compreender isso. Mas isso é difícil, é preciso levar, né, raciocínios que a pessoa entenda isso. E aí o minimalismo é uma reação muito tímida, porque é muito um trabalho de muito devagaroso, né? E é preciso haver um processo de conscientização. Por isso eu coloquei aqui não só do fato de que é necessário se viver com aquilo que seja essencial e não criarmos, né, como criamos muitas vezes as falsas necessidades, mas, como dizia o filósofo Epicuro, né, necessidades não naturais nem necessárias, né? Como, por exemplo, eu tenho aqui o Kindle 10ª geração, não fabrica-se mais, né? A Amazon não fabrica mais, tem-se o 11ª geração, Paperwhite, etc. Este aqui me atende bem. Leio todos os dias, né? Nele e livros físicos também. Tem necessidade de comprar um Kindle 11ª geração? Não, é preciso ter essa consciência. E aí nós temos de ter essa consciência na medida em que, ao meu ver, em meu posicionamento, quando nós realmente nos renovarmos em pensamento e percebermos que não somos só um complexo celular, que somos um ser não só fisiológico, mas um ser holístico, com corpo, mente, consciência. Nietzsche dizia isso, ele não separava, não fazia esse dualismo, corpo, mente, corpo, consciência. Ele dizia, nós somos um todo. E quando nós nos vermos assim, aí eu penso que vai-se entender que, olha, não dê à sua vida o sentido de que você precisa preencher o vazio comprando coisas, consumindo coisas. Você vai entender que há muito mais do que isso, que o ter realmente nunca será suficiente. E que elevando o ser humano
a sua mentalidade para um processo de compreensão de que relações saudáveis, né, fazem um processo de construção de felicidade, isso vai muito além do ter, porque é o ser humano, é o humano ser, né? E não o demasiado ter, né? Fazendo aí um jogo de palavras com o livro, né? O título do livro de Nietzsche, Humano Demasiado Humano. Espero que essa reflexão possa servir, né, para todos vocês. Fiquem bem.